E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Pleno Enem, em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. Então vamos estudar! A aula de hoje é Estado Novo com o professor Ângelo Ratim. Olá pessoal, hoje finalizando a nossa Era Vargas, a gente vai, portanto, começar a conversar um pouquinho aqui sobre o Estado Novo. O Estado Novo que começa em 1937. 1937, veja, é o período mais longo, é o período em que mais questões aparecem no vestibular, é o período mais importante, portanto, dessa chamada Era Vargas. Eu dividi aqui, turma, em política, economia, sociedade e, finalmente, o desfecho, tá? Esses 4 pontos, eles serão tratados dentro do seu esqueleto, ou seja, da sua estrutura, daquilo que é mais importante, mas, dada, então, a sua incidência no vestibular, a gente vai dividi-lo nessas partes. Isso está dividido na realidade? Evidentemente que não, né? Isso aqui é só para facilitar a nossa compreensão. Mas eu espero que vocês tenham entendido até agora. Ou seja, o Estado Novo, ele vem a partir dessa prerrogativa. O Brasil vai ser tomado por comunistas. Antes que isso aconteça, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar, em nome da segurança nacional, a gente vai fechar o Congresso, a gente vai fechar os partidos políticos, portanto, a gente pode passar para o próximo slide e pensar a questão da política. Ó, qual vai ser o slogan, né? Qual vai ser a forma com que o Estado Novo, do ponto de vista político, vai admitir? É uma questão de segurança nacional, ou seja, fechar o Congresso, extinguir os partidos políticos, dissolver, gente, o caráter revolucionário dos sindicatos, tudo isso que vai acontecer no Estado Novo vai ser em nome da segurança nacional. Em nome da ameaça comunista, o que acontece politicamente? Eu vou fechar o Congresso. O que significa exatamente fechar o Congresso? Significa que o Legislativo e o Judiciário estão concentrados agora no Executivo, ou seja, que Vargas detém os 3 poderes em suas mãos, certo? Extinção dos partidos políticos. Então, o PCdoB, que tinha sido criado, o PCB, partidos, o PRP, que era o partido dos republicanos, dos cafeicultores e tal, esses partidos serão extintos, eles vão entrar na ilegalidade. E aqui, gente, essa característica é de suma importância. Lembra lá que no comecinho, um dos agentes sociais, agentes históricos que queriam alguma coisa, digamos assim, de Vargas, eram as minorias, eram os trabalhadores da cidade, não do campo da cidade. Enfim, e o Vargas naquele momento ele permitiu a criação de sindicatos, né? Você sabe o que é sindicato, ou seja, é um instrumento social para fazer com que os interesses de uma categoria de trabalhadores sejam levados em consideração, sejam votados, sejam conquistados, enfim, né? Por isso que você tem sindicato de professor, sindicato de comerciantes no Brasil, sindicatos de todas as profissões. Mas voltando aqui, gente, por que isso aqui é importante? Porque o sindicato, veja, qual que era a sua função inicial? Era fazer com que os interesses dessa categoria, eles fossem ouvidos e etc. Ou seja, aumento salarial, melhores condições de emprego e blá, 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 blá. Quer dizer, mudanças, não na estrutura social, mas mudanças perceptíveis, visíveis para aquela categoria. Imagina se todas as categorias fizessem isso. Nós teríamos um outro tipo de realidade social. O que o Vargas vai fazer? Ele vai dissolver esse caráter revolucionário. Então, o que isso significa na prática? Significa na prática que o sindicato ele ainda existe. As pessoas vão, os filhos
né? Os filhos dos sindicalistas, eles têm clubes, eles vão para lá, só que eles, ao invés de, por exemplo, discutir questões políticas, discutir questões sociais, discutir sobre formas de governo diferente, de participação ativa para exercer a cidadania de maneira ativa, o que vai acontecer com esses sindicatos? A pessoa vai lá para jogar bola, ela vai jogar para jogar xadrez, ela vai lá fazer natação. Ou seja, aquele centro que era um centro de convivência, de transmissão de cultura, mas também de formação política, formação do indivíduo, né? Vai deixar de existir. A gente vai continuar indo para esses lugares, mas a gente vai aprender a fazer tricô, tá vendo? Dissolveu todo o processo. Continuando, gente, a economia, do ponto de vista da economia, o que vai representar esse Estado Novo? Olha a data, de 37 a 45, ou seja, agora já passou a Primeira Guerra e agora já passou a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 45. O mundo, né? A Segunda Guerra, a gente pode falar praticamente no mundo. O mundo ele está em guerra. Se o mundo está em guerra, o cara não tem dinheiro para comprar café. Ou seja, o preço do café ele está em franca decadência. E o que o Vargas tinha feito para conseguir equilibrar aqueles interesses diversos? Em relação ao café, ele comprava, isso não era uma prática dele, né, que fique claro, não foi ele que iniciou, mas ele continuou a prática de compra de café. Ou seja, o cafeicultor, ele não estava nem aí quanto que estava custando, quanto que ele ia produzir. Por quê? Porque ele sabia que todo o excedente não vendido, o Estado compraria. Só que agora, gente, não dá, né? Por quê? Porque agora você está na Segunda Guerra. Agora o Estado brasileiro ele não tem condições de ficar comprando café. Mesmo porque ele comprava esse café dos cafeicultores e ele tinha que queimar, né? Então assim, não tinha, digamos assim, uma importância social. O café era só para beneficiar uma minoria, a compra, né, do café. Se o café está em queda, esses cafeicultores que eles estão perdendo dinheiro, mas que eles são muito ricos ainda, especialmente os de São Paulo, o que eles vão fazer, gente? Eles vão pegar essa grana acumulada e, enfim, né, conquistada, obtida a partir do café, que vinha de gerações e gerações, e vai investir na indústria. Ou seja, não por acaso, né, o Parque Industrial Paulista é o parque industrial mais desenvolvido. E por quê? Porque era aqui que se concentrava a grana toda, ou praticamente a maior parte da grana do Brasil. Então, o café está em queda, o cafeicultor ele vai encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Se não dá com café, vamos fazer o quê? Vamos industrializar o país, vamos criar indústrias. Evidentemente, gente, que essa iniciativa, ela não parte única e exclusivamente dos cafeicultores. É claro que o Estado ele vai ajudar, ele vai dar crédito, ele vai incentivar esse processo de industrialização. Em relação a essa industrialização, a gente tem dois modos, né, que eu coloquei, a iniciativa pública e privada. Começando de baixo para cima, que a gente tem. O que é a iniciativa privada? Ou seja, as pessoas particulares, os civis, as pessoas comuns, elas vão criar indústrias? Sim, só que vai ser uma indústria de que tipo? Ela vai ofertar bens e serviços. Então, vamos pensar que vai ser... A gente pode imaginar, né, do maior ao menor, você vai ter uma fábrica de sapatos, você vai ter uma fábrica de vestido, mas você vai ter uma fábrica de carro. Você vai ter fábrica de cigarro, você vai ter fábrica de bolas de futebol, você vai ter fábricas de pneu. Só que aí é um ponto importante. Veja que esses bens e esses serviços, não é por acaso que eles estão destinados, endereçados aqui à iniciativa privada. Por quê? Porque são indústrias que não necessitam de um montante gigantesco de dinheiro. Claro, precisa de muito dinheiro, mas não a ponto
de tornar inviável a sua criação. Então tinha gente, poucas pessoas com muito dinheiro no país, e esse dinheiro vai ser com incentivos fiscais, enfim, por parte de Vargas, a industrialização começa. E por outro lado, a iniciativa privada, ou seja, o próprio Estado, ele vai começar a criar as suas indústrias, especialmente indústrias da metalurgia e da siderurgia. Do que a gente está falando? A gente está falando, gente, de extração de metal, né? A gente está falando da construção de placas gigantescas, por exemplo, de aviões. Quem é que pessoa física que tem dinheiro para fazer isso? Teriam que ser conglomerados de conglomerados. Não é o caso nosso aqui. Quem que vai bancar isso? Quem vai bancar será o próprio Estado, né? Quem vai bancar será o próprio Vargas. E vai bancar a ponto, né, que eu coloquei aqui, ó, intervenção estatal direta. Então, ainda que nós tenhamos uma iniciativa pública, uma iniciativa privada, o Estado, ele consegue centralizar o poder. Então, a iniciativa privada, ela não consegue estabelecer, por exemplo, preços, ela não consegue discutir muito a questão de impostos. Por quê? Porque o Vargas, ele está, de fato, né, colocando as suas mãos, os seus tentáculos em todos os lugares. Avançando um pouquinho, turma, a gente vai ver o quê? A sociedade. De novo, disse a vocês, turma, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sociedade, cultura, economia, isso tudo está ao mesmo tempo. Por quê, né, que eu estou falando isso? Você está percebendo? Aqui a gente vai falar sobre sociedade. Só que ao falar sobre a sociedade, a gente tem que destacar, e essa é a principal característica do DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que vai ser o DIP, gente? Em outras palavras, o DIP vai ser um órgão do governo que vai realizar o processo de censura de obras de teatro, de livros. Ele vai ser responsável, por exemplo, por permitir, né, a edição, a publicação das cartilhas das crianças, isso mesmo, cartilhas nesse sentido, das cartilhas das escolas que as criancinhas pequenininhas tinham que ler, né? Então, o que vai estar dentro dessa cartilha, quais são as disciplinas que vão ser estudadas, por que história vai ser estudada desse jeito, não vai ser de outro, por que não vai ter filosofia, por que não vai ter sociologia, por que as línguas, as disciplinas, né, relacionadas à língua portuguesa, ou seja, literatura, gramática, redação, por que tem que ser desse modo e não pode ser de outro? Quem vai fazer essa formatação vai ser o DIP. Além, então, desse processo de censura, de seleção, de cotejamento do que pode e do que não pode, ela vai ser, enquanto, né, essa instituição, acho que é muito forte, né, mas ele, enquanto esse órgão, esse departamento do Estado, ele vai formar a figura do Getúlio populista. Você já deve ter ouvido em algum lugar, né, a expressão de que Getúlio é o pai dos pobres. Aliás, aqui cabe uma observação bastante importante. Todo mundo, gostando ou não de história, mais novo ou mais velho, ouviu a palavra Getúlio Vargas. E a gente ouve e quase que imediatamente fala, ele foi muito bom ou ele foi muito ruim, né? Então essa polarização. A aula de história, ela serve para quê? Para mostrar que essa polarização ela não é verdadeira, ou seja, que Getúlio nem é bom e nem é ruim. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês que esse cara chamado Getúlio Vargas, do ponto de vista da política, ele foi um exímio político, né? A gente está falando, mas isso não significa, em hipótese alguma, que ele tenha sido uma pessoa boa ou que ele tenha sido uma pessoa má. A gente está mostrando todo o processo que leva à sua popularidade, à sua fama, né? E uma delas, então, fechando parênteses e voltando aqui, turma, o DIP vai ser responsável por fazer
do Getúlio Vargas, o bom velhinho, o pai dos pobres, aquele que ama as crianças. No próximo slide, ó, você tem algumas ilustrações das cartilhas. Essas são algumas propagandas realizadas pelo DIP. Então você está nas ruas, você está abrindo uma revista e você vê Getúlio Vargas, olha a ideia de nacionalismo, né? A ideia de comprometimento com as futuras gerações, ó, porque são todos jovens. Você vê, portanto, essa imagem. Você abriu a revista, você vê a imagem, aí você anda mais um pouquinho, você vê uma outra, um outro outdoor, em um outro lugar, você vê uma outra propaganda. Aí você abre a cartilha do seu filho, você vê um conjunto, né, de imagens mostrando o quão importante por um lado, mas o quão necessária é a presença do Vargas, né? Se a gente continuar aqui, nós vamos ver outras, ó, 1930, 1940, vou ler aqui com vocês. Ao celebrar-se o decênio do governo do presidente Getúlio Vargas, cada um de nós tem a consciência de ter crescido mais, como povo, como cidadão, como brasileiro. Você entendeu, velho? Você entendeu, claro que você entendeu. Está falando 10 anos de governo de Vargas e o quão importante ele é, ó. Por quê? Porque nesses 10 anos você olhou assim o cartaz. A ideia que esse cartaz quer te passar é, olha, nesses 10 anos de Vargas no poder, olha como que isso foi bom para você. Afinal de contas, cada um de nós tem a consciência de ter crescido. Então, olha como foi bom, porque eu cresci como povo, cresci como cidadão, cresci como brasileiro. Isso, gente, vai estar no Brasil. Isso vai estar disposto no Brasil para as pessoas verem. Ó, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Então, esse cartaz também, isso aparecia, gente, eu estou falando de revista, estou falando de jornal, estou falando de propaganda, outdoor e tal, mas isso aparecia, por exemplo, no cinema. Então ia começar o filme, cara, vinha isso. A Hora do Brasil, manja que é aquele horário destinado às conversas e alterações que acontecem hoje, né, que a gente fala lá em Brasília, vem da Hora do Getúlio Vargas. No momento que você não tinha televisão, então você tinha rádio e as pessoas ficavam lá 1 hora escutando a Hora do Brasil. Hoje não é mais esse o nome, né? Ficava escutando lá a Hora do Brasil. E você ia ao cinema, aparecia esse cartazão. Olha que interessante. O que ele está falando, turma? Por iniciativa própria, ó, que o atual governo, por iniciativa própria. Você está vendo a ideia do populismo? A ideia do populismo é essa, a formação de um político populista é a ideia, né? É a ideia de que esse político ele faz o que ele faz porque ele é bom. Porque se ele não quisesse, ele não faria. Certo? E agora, turma, então, para finalizar esse nosso longo passeio aí por Vargas, fiz questão de mencionar o dia, o mês do desfecho do Estado Novo. A questão que leva ao desfecho do Estado Novo, senhores, é essa. Como internacionalmente lutar por ideias liberais e democráticas, mas internamente ser uma ditadura. Do que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando do final da Segunda Guerra. O final da Segunda Guerra, ele representou a falência do nazifascismo. Ora, o governo Vargas, não só aqui no Brasil, mas o governo Vargas, né, no Brasil, ele tinha tendências, orientações, não estou falando que era, mas tinha tendências, orientações fascistas. Lógico, gente, era uma ditadura, você não podia votar, você não podia se manifestar, você podia ser preso, você tinha censura. Onde que isso não é uma ditadura, no caso fascista? É evidente que sim. Porém, como é então, olha a questão, gente, guarda, anote, como é que o Getúlio Vargas vai conseguir sustentar a prática da ditadura internamente, uma prática com toques fascistas internamente,
Só que ele, Brasil, está junto aos aliados, portanto, contrários ao eixo Alemanha e Itália. E aí, como é que resolve essa questão? Então, essa é uma contradição, é uma baita contradição, e que vai fazer com que setores da economia, da política, avançando aqui, ó, a gente vai perceber que vários setores da sociedade brasileira vão começar a ficar meio, né? Vão começar a ficar, assim, falar, mas como que pode, né? Juntar água com óleo? Não dá, essas duas coisas não combinam. E com, então, a falência, aí o Getúlio, eu já tentei te mostrar, ele é muito hábil politicamente. Então, ele, ao perceber que o nazifascismo não sairia vitorioso da Segunda Guerra, ele próprio, só para, né, colocá-los dentro do contexto, o final da Segunda Guerra, ele se dá em julho. Em agosto você tem a bomba atômica, as bombas, né, a dispersão das bombas atômicas, mas ela se dá em julho. Agosto, setembro, o Vargas ele já começa a perceber, ele fala assim, não vai dar certo. Se eu continuar com o Congresso fechado, se eu continuar com essa forma de governar, eu não vão me tirar do poder. Então ele mesmo, olha só que espetáculo do ponto de vista político, ele mesmo vai reabrir o Congresso, ele mesmo vai fazer com que os sindicatos voltem a ter uma certa participação, interesse político, ele mesmo vai fazer com que partidos antes excluídos, extintos, voltem à legalidade, ele mesmo vai criar o Partido Trabalhista Brasileiro. Olha que loucura, você entendeu, velho? Não tem contradição aí. É que o cara, ele consegue manipular os diversos interesses políticos. Então, ao perceber isso, a gente vai, né, aqui caminhando para o final da nossa aula, tem um quadro bastante interessante dessa contradição que eu disse a vocês. Como é que pode ditadura dentro combater uma ditadura fora? Vão surgir praticamente duas forças. Eu coloquei aqui, ó, queremismo, é assim mesmo que escreve, tá, gente? Queremismo e, de outro lado, as Forças Armadas. Ou seja, PCB, PTB, com todas essas características, vai representar aquela parcela da sociedade que quer que o Getúlio continue. Por quê? Porque a gente está em 45 e a ideia é que abra o processo de novas eleições. Então, olha o Getúlio já falando, mano, se eu revogar tudo que eu fiz, se eu voltar atrás, né, em tudo que eu fiz, o pessoal não vai nem perceber, eu vou para as eleições, eu vou ser eleito porque o povo me ama, porque eu tenho DIP, porque tudo isso, e eu vou continuar governando. Ele acreditava isso. Então ele vai mexer todos os seus pauzinhos para que isso aconteça. Esse movimento ficou chamado de queremismo, porque de fato, gente, tinham pessoas, uma boa parte da população brasileira que gostava dele. E gostava, você conseguiu entender, né? Voto fechado, voto feminino, direitos trabalhistas, evidentemente. E, por outro lado, então, né, por outro lado, vai ter gente que vai falar assim, opa, não é bem assim, não queremos comunista, o nazifascismo, segundo essa perspectiva, né, gente, tomem muito cuidado, segundo essa perspectiva aqui, centro-liberal, os comunistas faziam parte do fascismo, faziam parte do nazismo, isso é uma outra história, não vem ao caso aqui a gente conversar, mas apoiados pelas Forças Armadas, então o Brasil ficou dividido novamente. De um lado, os queremistas, que eles queriam Getúlio, e de outro lado, as Forças Armadas. É deste embate que vai haver um outro golpe de Estado que finaliza essa primeira fase do governo Vargas. Ou seja, este golpe de Estado, por que acontece o golpe de Estado? Porque os caras perceberam, falaram, nossa, se a gente deixar o Getúlio no poder, se a gente esperar para as eleições, esse cara vai ganhar. Então, antes que ele ganhe, a gente vai
tomar o poder. E o Getúlio sabia que isso podia acontecer, ele vai aceitar. E, gente, vai aceitar de boa. E sabe por quê? Porque ele próprio sabia que na outra oportunidade ele voltaria ao poder. Isso vai acontecer? Claro que vai, mas isso é um assunto para uma outra aula. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. E olha, na hora da prova é sempre muito importante aprender a controlar o nervosismo, viu? Por hoje é só, mas amanhã tem mais aula aqui no Play no Enem.